É. Quando está caída, é porque a coisa está ficando feia. Boa tarde, meus amigos. Melhorou? Quando está em pé, está melhorando. Deixa eu tentar botar a câmera aqui também, que eu não tinha colocado. Eu tinha colocado a outra, do computador. Essa do computador é meio ruinzinha. Tem que botar outra, para ficar legal. Ai, ai. Ai, meu Deus. Cara, tudo esqueço da câmera. Que beleza. Epa. E mocinha. Agora melhorou. Sim. Essa câmera é melhor. Vamos lá. Iraci, boa tarde. Boa tarde, Lua. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos. Eu pedi de caminho da vida. 133, caminho da vida. É fácil. Mas eu não sei se vai dar tempo de ver o caminho da vida. Mas vinha de tempo. Oi, Rose. Oi. Não está muito bom, não. Está tremendo, O que trepidando. está tremendo? Sua voz. Minha Para voz? vocês também? Agora que ficou, porque não estava. Agora melhorou. Deixa eu ligar o cabo da internet. Eu não liguei o cabo da internet, aí complica. Então é isso. Eu vou tirar meu som. É, eu sentei, preparei tudo, esqueci duas coisas, o cabo da internet e a câmera. Acho que agora melhorou, né? Deve ter dado uma melhorada. Bem, meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário. Nesse horário, 16h20, nós estudamos essa obra, para editar-se as leis morais, obra de Guilherme Del Valle da Silva. E nesse horário, nós vamos agora levar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos e de reflexão. Que a tua paz, Senhor, nos envolva a todos, trazendo-nos a paz, a segurança, o equilíbrio que todos nós necessitamos, Senhor. Porque somos ainda, como diz o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, espíritos calcetas, espíritos rebeldes, espíritos indisciplinados, e devido a todas essas questões, é que advém as nossas dificuldades morais, físicas, espirituais e desequilíbrios da nossa saúde. Mas estamos aqui lutando, nos esforçando para melhorar cada vez mais. E te pedimos que nos abençoe, que abençoe a nossa família, o nosso lar, para que assim, Senhor, mais fortalecidos, não esquecendo que grande parte da responsabilidade é nossa, que nós possamos, Senhor, te servir melhor, servindo, trabalhando na tua seara. Abençoa-nos, Senhor, e nos dê a permissão para começarmos os nossos estudos. Bem, gente, eu falei aqui antes para o pessoal que nós fizemos uma mudança no nosso calendário, porque sexta-feira terminaram o curso das parábolas e nós começamos a nos preparar para a nossa reunião mediúnica. Então, a nossa reunião de irradiação para encarnados passou para hoje, sábado. Ela vai começar às 15h45. O nosso estudo vai terminar no máximo 5h30, 20h45. 15h45 começa a nossa irradiação para os nossos irmãos encarnados. Questões de saúde, questões emocionais, psicológicas, essas coisas. Se alguém quiser participar
como vocês já são participantes dos estudos, das palestras, não tem problema. Mas o que a gente pede? Que a pessoa que vai participar, ela tem que estar num ambiente reservado. Um ambiente onde não haja televisão ligada, rádio ligado, onde não haja interferência de outras pessoas, entendeu? Para que a pessoa possa se concentrar. Porque quando a gente fazia essa reunião, a gente fazia na casa espírita. Todo mundo que participou sabe como é que é. Reservado, em silêncio, tá? Sem nada externo para atrapalhar. Então, não pode ter uma pessoa com televisão ligada, lendo jornal, vendo celular, enquanto você está ali fazendo irradiação. Porque essas coisas externas vão atrapalhar. Então, quem quiser participar, terminado o estudo, é só se manter no mesmo lugar. Quem não vai participar, vai desligar e vai sair. Mas eu peço isso, que a pessoa esteja numa sala onde não haja outra pessoa. Se houver outra pessoa e a pessoa estiver lendo, por exemplo, um livro religioso, não tem problema. Eu estou lendo uma Bíblia, estou lendo um Vinha de Luz, estou lendo... Não tem problema. Estou lendo um Evangelho, um livro dos Espíritos, não tem problema. Mas não pode ter nenhum tipo de interrupção, pessoa entrando, pessoa saindo, televisão ligada, rádio ligado, animal, entendeu? Tem que estar você ali para poder doar o melhor das suas energias. Então, vai participar, se isola no aposento, onde não haja interferência de terceiros, tá bom? Televisão, celular, desliguem os celulares, quem está no computador, lógico, quem está com o celular vai ficar com o celular. Para não haver telefone tocando, nada disso, tá bom? Porque a gente vai doar a nossa energia, mas a gente vai pedir a Deus que potencialize a nossa energia. Então, a espiritualidade vai estar presente, potencializando a nossa energia, para a gente poder doar essa energia. E se tiver interferências de outros, esse trabalho não vai ser feito de forma adequada. É isso que eu peço a vocês. Então, vamos lá. E até porque é pouco tempo, né? O tempo é pequeno, quer dizer, não é, você não vai ficar limitada de separar. Não, 20 minutos. O que importa é a qualidade, né? É a qualidade da Exatamente, a gente prima pela qualidade. E as pessoas, se não puderem ter essa reserva, aí é bom não participar. E vamos lá, gente. Afinal, a gente quer doar o melhor para as pessoas, né? Porque é isso que nós gostaríamos de receber. Então, vamos lá. Nós estamos aqui no capítulo que trata da questão da lei de conservação. Paulo de Tarso e a sustentabilidade das igrejas. Então, nós vamos começar nesse parágrafo. O meu livro é na página 80, segundo parágrafo da página 80. Diz assim: o termo sustentabilidade é a forma moderna para nos se referir à aplicação da lei de conservação nas organizações e movimentos em geral. Tá? A página 80, segundo parágrafo. Então, está lá. O termo sustentabilidade é a forma moderna para se referir à aplicação da lei de conservação nas organizações e movimentos em geral. Esse termo sustentabilidade está muito na moda, né? Muita gente falando sobre isso, fazendo trabalho sobre isso. A preocupação em preservar as instituições diante das vicissitudes do mundo é uma realidade em todos os setores sociais. E com o cristianismo não é diferente. Importante salientar que, ao dizermos conservação, não nos posicionamos contrários ao desenvolvimento, até porque a lei de progresso também é divina. Então, quando a pessoa está falando em conservação, não quer dizer que ela está falando que tem que manter as coisas como era 2000 anos atrás. Não é isso que ele está querendo dizer, tá? Por quê? Porque o Espiritismo é uma doutrina de progresso. Totalmente de progresso. É uma doutrina progressista. Não nos esqueçamos disso, né? E dentro das leis morais está a lei do progresso. Então, quando ele fala em conservação, não quer dizer tem que manter daquele jeito que era do passado. Não é assim.
Aí diz aqui, atualmente, a palavra conservador indica o perfil da pessoa ou instituição arcaica e retrógrada, aquela que está ali parada no tempo, contrária à modernização de recursos e métodos de acordo com o avanço da ciência. Entretanto, a lei de conservação difere dessa visão. A lei de conservação não tem nada a ver com ser conservador no sentido literal da palavra, né? Aí, depois, a lei de conservação tem o objetivo de preservar pessoas e instituições acompanhando o progresso e o avanço tecnológico, desde que a modernidade em questão não vulnere os valores e princípios fundamentais da lei de Deus. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim, a gente tem que ser progressista. Não, tem que ser progressista, tem que caminhar, tem que seguir em frente. Aí, nessa ideia de ser progressista, o que acontece? Acaba exagerando na medida, entendeu? Acaba perdendo o foco, porque aí vai para os extremos. Se eu tenho que ser progressista, eu tenho que ser, ou melhor assim, se eu tenho que ser moderno, então, o moderno é aquele que pode falar uma frase de 10 palavras, 9,5 palavrões. Porque não tem gente que é assim. Aí, quando você diz, poxa, dá uma melhorada nisso aí, né? Que isso? Eu entendi, é assim mesmo. A gente vê muito isso, não vê? Pessoas que não sabem conversar, sem falar meia dúzia de palavrões. E meia dúzia eu estou sendo boazinha. Boazinha. Tem algumas palavras que eu considero horrorosas e que hoje virou comum. A pessoa que quer usar uma interjeição usa esse palavrão. A pessoa quer dizer que uma coisa é legal, é boa para isso, aí usa a palavra. A pessoa quer dizer que uma coisa é ruim, usa essa palavra também. A pessoa aconteceu uma coisa, ela usa essa palavra. E você vê crianças também usando essa palavra como se fosse, sabe, uma coisa assim, banal, e não é. Então, tem algumas palavras que eu considero palavras nojentas, nojentas. Elas usam dentro do ônibus, na rua, todo mundo. E não é só jovem, não. Pessoas da nossa idade. Outra coisa para usando essa botando a palavra na boca, que diz que é moderno, e moderno tem que ser assim. Como uns acham que é moderno ser ficante. Eu tenho 50 anos, 60 anos, 40 anos, 20 anos, eu tenho os meus ficantes. Sabe, eu não estou ficando. Entendeu? E assim a gente sabe disso, né? Então, isso aqui, a lei de conservação difere dessa visão conservadora. Porque o conservador é aquele que não quer mudar. Não, eu no meu tempo da minha avó, em 1918, que era bom. Não tinha luz, não tinha telefone, não era bom, não, era ruim. Né? A tecnologia ajudou tanto. Né? Quantas coisas boas com a tecnologia, né? Você vai ao médico, você faz ultrassonografia daquele outro, graças a Deus, quantos exames você descobre doenças e trata e salva a vida de pessoas por causa da tecnologia. Naquela época, não se podia fazer um exame de sangue. Não é verdade? Exame de sangue. Não tinha um antibiótico. Quantas pessoas morreram por causa do não ter antibiótico, uma penicilina? As crianças ficaram paralisadas
porque não tinha uma vacina da paralisia infantil. Não é? Quantas doenças matavam milhões de pessoas? E hoje, você toma um comprimido, você toma uma injeção, você toma um antibiótico, você cura uma pneumonia, uma infecção que antes matava. Então, como é que pode dizer que 1918 era melhor do que hoje? Não era. Sem falar da máquina de lavar, né? Que, para mim, é o maior invento que já existiu no universo. A máquina de lavar. Ela lava roupa. Concordo. Não é? Porque às vezes eu escuto assim, eu vou ver eu estou escrevendo na televisão. Mamãe, é até aquela menina que ela é nova, não é tanto tempo assim, mas ela era muito pobre. É a Ivete Sangalo. Ela diz que quando ela era criança, a família dela era tão pobre que a mãe dela lavava roupa na beira do rio. E ela ia junto. Já pensou, gente, que horror? Não existe isso hoje. Não vamos dizer, se não tivesse a máquina de lavar, estava todo mundo andando na beira do rio e tomando cuidado do jacaré para não morrer mordido pelo jacaré. Já precisa ser mais de olho do jacaré. Pô, pelo amor de Deus, meio de matas, cobras e tudo mais. Só que aquele lampião, eu peguei um lampião na minha infância. Gente, era um horror aquele lampião que tinha de querosene de casa. Quando eu era criança, na minha casa não tinha luz. Eu só veio luz lá pelos meus 9 anos. E eu lá deve conhecer isso, né? Era um lampião de querosene, gente. Dizer que aquilo era melhor, lampião de querosene, e a gente que era criança adorava botar o dedo naquele vidrinho, e o dedo sempre queimava, porque eu adorava botar o dedo para dizer, não bota o dedo, vai queimar. Aí quando eu ia passar... Você é bem mais nova do que eu, Rose. Eu não peguei esse negócio de querosene, não. Tinha luz elétrica. Que isso? E não, você é mais nova do que eu. Eu já passei por isso tudo, Ana, muito mais. depende do lugar que a pessoa mora. Minha mãe. Depende do lugar. Eu morei em fazenda, era querosene, lamparina. Não tinha luz elétrica, não. Quem morava em roça. Na Curicica, e Curicica. Eu Morava num brejo, um Brasil grande. Em Cavalcante era luz, mas eu fui morar na Curicica quando estava começando a Curicica. Não tinha calçamento, não tinha água encanada e não tinha luz. Só quando eu estava com os 9 anos que a luz chegou na Curicica. Então, um horror, né? Um horror. Né? Então, agora, a tecnologia é ótima. Agora, o conservador fala isso. Ai, antigamente era tão melhor do que hoje. Fale. Rose, eu vi uma reportagem que tem um local aí no Rio de Janeiro que não tem energia. Vários lugares do Brasil, gente. E vários lugares do Brasil ainda não tem. Dona Ana Brito, você é privilegiada. É verdade. Essa prova você não vai passar, né? Verdade, meu amor, verdade. Então ele diz aqui, né? Que ser conservador é uma coisa, mas a lei de conservação difere dessa visão de ser conservador. Pois a lei de conservação, o objetivo dela é preservar pessoas e instituições, mas acompanhando o progresso e o avanço tecnológico. Desde que a modernização em questão, aí vem a questão que a gente tem que estar atento. Desde que a modernidade em questão não violou os valores e princípios fundamentais da lei de Deus. Então, essa lei de conservação não pode deixar vulnerável os valores, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, para não confundir modernidade com desequilíbrio, não é? Porque as pessoas acham que ser moderno é poder pegar o seu cigarro eletrônico, que eu acho, chama eletrônico, né, cigarro eletrônico, que é uma coisa horrorosa, e fumado por... VoIP. Oi? É VoIP. Não, mas no brasileiro a pessoa chama de cigarro eletrônico, viu?
Isso aí é o muito moderno, eu chamo de cigarro eletrônico, que a gente vê. Aí a pessoa fica do tempo com aquele troço na boca. Já viu a quantidade de fumaça que sai daquilo? Sim, tem estudos agora que tem alguns adolescentes que estão morrendo com enfisema pulmonar Sim. em apenas 24 horas. Algumas pessoas só na primeira vez já podem morrer e ter uma crise alérgica e ter o pulmão comprometido. Porque Pior do que o cigarro realmente, normal. ele é mais viciante que o cigarro normal, e o pessoal diz que usa o cigarro eletrônico para parar de fumar. Não, eu uso para parar de fumar. E a quantidade de fumaça que aquele troço solta. Outro dia eu estava olhando o cara, ele deu ele deu uma 5 baforadas. E cada baforada, cada vez que ele bota fumaça para fora, é muita fumaça que sai. E o cheiro, gente? O cheiro do teu lado, meu Deus, é horrível. É pior que cigarro normal. Aí o cara é a tal da moderna. E é proibido, hein? Mas. E ainda tem um detalhe, você pode misturar qualquer substância que você quiser nele. Por exemplo, eu quero colocar uma essência de cannabis. Pode. Eu quero colocar uma essência de eucalipto, qualquer outra coisa. Misturar mais produtos químicos que o cigarro normal já não dá para você fazer isso. Isso. Já veio de fábrica com aquilo. E aí piora, né? Aí a pessoa. Piora. Se a pessoa tem uma fragilidade, tem uma alergia, ela pode morrer. Ou então, é muito mais viciante do que o cigarro normal. Então, eu vi programa na televisão, os médicos estão alertando sobre isso, o perigo que é esse tal que eles chamam de cigarro eletrônico, esse nome aí que a Ana Cristina deu, que eu nem conhecia. Vamos pegar agora o livro Vinha de Luz, no capítulo 133. Aí está lá, 133. Casa espiritual. Aí o Emmanuel traz um versículo do Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedro. Aí Emmanuel vai interpretar esse versículo e vai dizer assim: cada homem é uma casa espiritual. Quer dizer, cada homem é uma individualidade que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Então, nós temos que estar sempre buscando crescer, melhorar cada vez mais. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era. Era o parasita, né? O mato, né? Entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam faixa da soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. Então, aqui ele está fazendo uma comparação de casas com pessoas. Todo mundo percebeu isso? Ele está falando de casas com pessoas, né? Tanto que ele fala aqui, cada homem é uma casa espiritual. Ele está comparando cada um de nós a uma casa, né? E que cada casa, cada morador tem que cuidar bem da sua casa. Então, nós precisamos cuidar bem de nós mesmos. Somos espíritos, né? Jesus ontem falou sobre isso, lembra? Foi até em Mateus, eu não me lembro, deixa eu pegar aqui, porque você vê como os estudos vão se reunindo um com o outro. É Mateus, deixa eu ver aqui que eu peguei.
quando ele falou da casa, a casa pode estar varrida, limpa, mas se estiver vazia. Alguém lembra aí? Foi em Mateus, foi de um estudo É Mateus 12, 40 e... 3 a 45, não é isso? Isso, Eu vou Mateus até 12, aqui. Esse Mateus 12, 43. Mateus 12, versículos 43 a 45. Eu vou até pegar aqui rapidinho o Evangelho, abrir só para a gente ler, porque fez bem essa ponte com o que Jesus disse aqui, ó. Já peguei aqui, Mateus 12, 43 a 45. Está aqui, ó. Volta ofensiva do espírito imundo. Quando o espírito impuro, quer dizer, o obsessor, sai de um homem, ele percorre regiões áridas em busca de descanso, mas não encontra. Então diz consigo mesmo: vou tornar minha morada de onde saí. Ele saiu de onde? Ele estava junto de alguém. Esse alguém que é a casa dele. Entendeu? A morada espiritual. O obsediado é a casa dele, porque ele residia ali, perturbando o sujeito. Quando ele foi embora, ele deixou o sujeito livre. Mas aí ele foi procurar descanso, não encontrou isso assim, vou voltar para junto daquele outro. Aí ele diz aqui, vou tornar minha morada de onde saí. Ao chegar, encontra essa morada desocupada, varrida e arrumada. Mas, olha só, ela está varrida e arrumada, mas está desocupada. Então, vai tomar consigo mais 7 espíritos piores, 7, todo mundo sabe que é o número, são os números cabalísticos, né? Do que ele. Lá entram nessa casa que está desocupada e se instalam. E o último estado deste homem, que era dono dessa casa que ele deixou desocupada, torna-se pior que o primeiro. Então, olha aí, essa passagem bem de acordo com o que o Emmanuel está dizendo aqui. Né? Voltando aqui ao Emmanuel, quando ele diz assim, em todos os lugares observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades de sorte, ou não, desculpe, é 133. Eu avancei aqui, é 133. Ele diz aqui, ó, valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono. Foi o que Jesus falou. A casa pode estar varrida e arrumada, mas se está desocupada, é um problema. E ele fala aí, ou pode estar caminhando para a ruína. Outras casas se revelam sufocadas pelo mato, né? É o mato, né? Pelo mato, ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Foi essa que Jesus falou. Casa desocupada, os espíritos infelizes vão ocupar esta casa desocupada. E, de vez em quando, eles desaparecem edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam o orgulho, né? Que é a faixa de soberba, com disfarçada desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto. Que serão as hipotecas de grande vulto, hein? Que o cidadão tem penhorado? São as suas dívidas, né? São os seus remorsos, as suas culpas. Sendo justo acrescentar que aí ele diz, ó, são raras, são poucas as residências completamente livres e em constante renovação para melhor. Será que a nossa residência, ela é uma residência que está com problemas ou é uma residência livre, asseada, em renovação para melhor? Qual é a nossa residência? É o meu corpo físico? Não.
É a minha mente. É a minha mente. Porque o espírito obsessor, ele está preocupado em dominar o meu corpo? Ele tem que dominar a minha mente. Dominando a minha mente, ele domina tudo. Não é assim? A gente não vê isso no livro dos médios? Pessoas que fazem coisas que não gostariam de fazer. Lembra daquele homem que, quando via uma mulher, se jogava no chão, pedia ela em casamento, aquelas cenas ridículas? Era o quê? Era uma constrição física. Mas por quê? Porque ele dominava a mente do cara. Ele dominava a mente do cara. Quando ele diz para aquela mulher do livro de libertação, você é uma loba, e ela começa a se transformar numa loba, ele domina o corpo dela? Ou foi a mente? A mente dela. Ele a hipnotizou. A mente dela. Então, quando ele fala aqui, ó, cada homem uma casa espiritual, é a nossa mente. Porque, como disse Padre Antônio Vieira, você quer saber o que é uma alma? Observa um cadáver. Se você olhar para o cadáver, você vai saber o que é uma alma. Não tem vida o cadáver. Cadê a mente que comandava aquele corpo? Foi embora. Virou um cadáver, está em putrefação. Então, a morada espiritual é a nossa mente. Né? É aqui que está, vamos dizer assim, usar um termo que não é adequado, mas o que me veio aqui. É o fulcro do espírito, o fulcro do espírito é da mente, né? Vamos dizer assim, né? Morreu, a mente vai embora. A mente vai embora com o corpo mental. E o corpo fica. Então, essa morada, ela tem que estar sendo sempre bem cuidada. E tem aquele ditado popular que diz: cabeça vazia, oficina do diabo. Se você não ocupa, o diabo ocupa. Então, ele diz aqui: o aprendiz do evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro. Porque a palavra de Simão Pedro é essa: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Uma casa não é feita de pedra? Olha só como as coisas se ligam bem. Quem conhece a fábula dos 3 porquinhos? A primeira casa era de quê? Era de palha. Veio um vento, que não precisou nem ser muito forte, não é? E derrubou. A segunda casa era de madeira, mais forte, não é? Mas deu um vento muito mais forte ainda e derrubou. A terceira casa era de quê? De tijolo. Ventou, 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 e a casa não caiu. E os 2 porquinhos, o da casa de palha e de madeira, correram para morar com o irmão, que vivia na casa de pedra. E o lobo tanto assoprou que acabou morrendo de infarto, porque ele sofreu tanto que ele acabou tendo infarto e morreu. E os porquinhos se salvaram. Casa de pedra, casa de tijolo, casa sólida. Então, olha o que Pedro está dizendo aqui. E olha que Pedro não conhecia, né, a fábula dos 3 porquinhos. Mas olha só, vós também, como pedras vivas, uma casa construída na rocha, sois edificadas casa espiritual. Então, ele diz aqui: o aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução de reformas integral da casa íntima. Porque, às vezes, toda casa, com o passar do tempo, teve uma reforma. Mesmo que sua casa seja de pedra e de tijolo, de vez em quando você olha assim, você diz: está precisando de uma pintura, não está?
Está precisando dar raspada nesse embolso, botar embolso novo. Esse telhado já está vazando água. Está tendo dando repaginada nessa casa. Então, mesmo a sua casa sendo de pedra, você, de vez em quando, tem que o quê? Olhar para ela, fazer uma avaliação e ver o que ela está precisando reformar. Porque com o tempo, se você não cuida da casa, mesmo ela sendo de pedra, ela pode o quê? Cair. Não tem casa de pedra que cai. Às vezes cai apartamento de vários andares. Imagine uma casa. Se você não cuida, mesmo sendo de pedra, ela não pode ruir? Pode. Então você tem que estar se cuidando, né? De vez em quando, o pessoal antigamente chegava no Natal, né? Natal, vou pintar a casa, vou arrumar a casa, depois Natal. Então a gente tem que estar observando isso, gente. Diz aqui o Emmanuel, muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Então, de vez em quando, você tem que dar, né? Ou dar uma ajeitada nisso aqui. Cristo não é somente uma figura filosófica ou religiosa, nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. Vou dar uma renovada da minha casa, porque minha casa também, vou chamar aquele que é bom na questão da restauração. Que às vezes, eu até sei fazer algumas coisas, né? Mas eu não sou uma profissional ainda da restauração. Aí eu vou chamar quem é bom do negócio. E quem é bom no negócio? É Jesus. Então eu chamo ele para me ajudar. Aí ele diz aqui, o cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. Ele vai lá, pega a planta da casa dele, né? Todo mundo sabe que é a planta da casa, daquele papel com a casa desenhada ali. Ele olha, aí minha casa é tão bonita, mas ele não sabe como fazer. Ele não tem feito nada. Está bonita no papel. Ele até tirou umas fotos depois que ela ficou pronta, né? Linda. Só que agora ele olha para a foto e olha para a casa, não tem mais nada a ver. Então, diz aqui, o cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Então, eu chamo o restaurador para ele vir me ajudar. Não porque isso vai ser bom para Jesus, mas porque vai ser bom para mim. Porque Jesus não precisa mais, né? Ele cuidou muito bem da casa dele, gente. Ele cuidou. Ele também cuidou da casa dele. Então, ele vem para nos ajudar. Então, esse texto belíssimo de Emmanuel, né? Realmente, ele vai fazer dessa analogia, ele deixa uma lição fantástica. Eu falei da parábola dos 3 porquinhos, né? Tem também as parábolas de Esopo, né? Quantas quantas fábulas bonitas, também podemos chamar de algumas de parábolas, que trazem sempre ensinamentos, né? Essas fábulas, quantos ensinamentos elas nos trazem? Então, ele está dizendo aqui, ó, voltando aqui ao nosso livro, o Guilherme, que é o autor desse livro, Paulo de Tarso e as Leis Morais, ele vai dizer assim, vai repetir essa frase de Emmanuel: cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço, quer dizer, deliberação por quê? Decisão minha, esforço do morador em contínua modificação para melhor. Então, não é aquela coisa, eu fiz uma reforma hoje, acabou, nunca mais preciso fazer. Tem gente assim, acha que é isso, né? Uma reforma só. Tá bom, não vou gastar dinheiro de novo, não. Não, lembrando do povo antigo. Está chegando o Natal, vamos tratar de dar uma repaginada na casa. Então, todo Natal,
Quer dizer, de tempos em tempos, é bom a gente observar se a casa não está precisando de uma reforma. Com certeza estará. Porque se a lei é de progresso, teremos sempre que estar buscando promover uma reforma íntima. Aí ele continua aqui. Os trabalhadores da primeira hora na seara de Jesus se mantinham em diálogos constantes sobre o modo de ampliar os trabalhos sem perder a pureza da doutrina do Cristo. Então, eles estavam sempre buscando renovação, buscando entrar em ação. Tinham receio de que a boa nova fosse abafada pelo judaísmo. Era um perigo. E que Jesus fosse considerado mais um profeta da raça e não o Messias. Porque realmente houve uma fase, a gente já leu, quando estudou as epístolas de Paulo, da preocupação de Paulo com isso, né? E as igrejas que ele fundou e os outros companheiros fundaram acabassem se perdendo e se deixando dominar pelo judaísmo. E com isso Cristo deixaria de ser o mestre para ser mais um profeta como outro qualquer. Além disso, se preocupavam com a manutenção das primeiras igrejas cristãs que haviam sido fundadas e em evitar o condicionamento diante das doações de recursos de judeus influentes da época. Lembra que eu falei sobre isso? E Paulo, quando foi conversar com Pedro, ele percebeu que Pedro disse assim, que ele estava sendo obrigado a aceitar certas coisas para que a Casa do Caminho ficasse aberta, que era a casa de onde eles prestavam ajuda a todo mundo que necessitava. Por quê? Porque os judeus estavam entrando com dinheiro na casa. E estavam também exigindo de Tiago menor que se mantivesse ligado ao judaísmo. Se ele se mantivesse ligado ao judaísmo e aceitasse o dinheiro deles, judeus, eles não deixariam que a casa fechasse. Mas tudo isso tinha uma contrapartida. Qual era? Manter o ritmo judaico. Entendeu? Manter a religião judaica ali. E Pedro diz para Paulo, olha, eu tenho que aceitar. Porque se eu não aceitar, a casa vai fechar. Eles vão fechar a casa. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho de onde tirar. Então, eu tenho que aceitar a ajuda deles. Em contrapartida, eles fazem certas exigências e eu tenho que aceitar as exigências deles. Aí é que Paulo falou, não vai, isso não pode continuar. Nós temos que falar do Cristo aqui. E não ficar falando dos profetas. Temos que falar do Cristo. Então, o que eu vou fazer? Paulo falou, eu vou viajar, vou recolher doações, e as doações que eu recolher, eu mando para você. E aí, você não vai precisar aceitar tanto o dinheiro deles. Você vai ter o quê? Liberdade. Entendeu? Paulo chamava a atenção disso para eles, né? Porque, como ele diz aqui, aceitando os recursos dos judeus influentes, eles eram obrigados a estarem condicionados ao que os judeus queriam. Vamos refletir sobre algumas passagens que tratam deste assunto na obra Paulo Estevão. Aí, quem quiser anotar aí, anote. Esse trecho que nós vamos ler está no capítulo que chama Primeiros Labores Apostólicos. É sempre bom a gente botar aqui do lado do teu espaço, bota assim, capítulo Primeiros Labores Apostólicos. Vamos ler aqui mesmo. Então, ele diz aqui, iniciamos com as palavras de Paulo a Barnabé. Então, é Primeiros Labores Apostólicos, o nome desse capítulo, onde está esse trecho. Aí diz assim, nada poderemos fazer sem o Mestre, mas não é lícito esquecer que Jesus instituiu no mundo uma obra eterna. E, para iniciá-la, escolheu 12 companheiros. Certos, estes nem sempre corresponderam à expectativa do Senhor. Lembra de ontem, quando Jesus voltou do Tabor, com Pedro, Tiago e João?
aqueles outros que estavam lá, tentando exorcizar os espíritos inferiores, sai daqui, Satanás, sai daqui, diabo, né? E Jesus diz, até quando tenho que aguentar isso? Então, diz aqui, contudo, não deixaram de ser escolhidos. Não foi por isso que Jesus ficou magoado com eles. Não, continuou trabalhando com eles. Jesus sabia que eles não eram perfeitos, né? Como sabemos, dos 12 amigos de Jesus, 4 ficaram em Jerusalém com residência fixa. João foi obrigado a retirar-se. Felipe, compelido a abandonar a cidade com a família. Tiago volta aos poucos para as comunidades farisaicas. Tiago menor, irmão de Jesus, né? Irmão de Jesus. Uns dizem que era primo, não importa. Esse era filho de Cleofas, tá? Porque João e Tiago maior era filho de Salomé e Zebedeu. Então, que Tiago volta aos poucos para as comunidades farisaicas. Esse é aquele que não consegue se desligar do judaísmo. E será de Pedro se lhe faltar cooperação devida? Olha aí, né? Ainda Paulo, suponho que o cristianismo não atingirá seus fins se esperarmos tão só dos israelitas anquilosados, quer dizer, presos no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Então, eles não podiam ficar, Paulo não podia ficar esperando cooperadores só daqueles 12, ou daquele povo dali. Ele tinha que buscar em todo lugar. E ele vai buscar muitos colaboradores aonde? Entre os gentios, gregos, árabes, não é? Ele tem que dizer assim, eu não posso ficar esperando colaborador só daqui, não. Eu tenho que correr o mundo, aonde eu encontrar um homem de boa vontade, eu vou convidar para ser seguidor do Cristo. Isso matou meia dúzia de judeus. Eles achavam que só quem podia ser seguidor do Cristo, entre a comunidade cristã e não judaica, só podia ser do povo escolhido. Ou aquele que Jesus escolheu. Né? Pagão? Não. O grego era pagão. O árabe era pagão. O povo pagão de jeito nenhum. Mas, oi. Você não acha que hoje em dia tem um paralelo com isso, com nossos irmãos evangélicos que falam que só eles serão escolhidos, só eles serão salvos? Também tem entre os espíritas. Porque tem espíritas que acham que, por serem espíritas, estão salvos. E que os outros não. Entendeu? Então, todas as religiões têm esse. Tem o católico, né? Que acha que só quem segue a Igreja Católica está salvo. Tem os nossos irmãos evangélicos, que quem não é, eles chamam de cristão, né? Quem não é cristão, como se os outros não fossem, né? São salvos. E tem o espírita também, e acha que é a última Coca-Cola gelada do deserto, e que ele é que sabe tudo, porque ele conheceu a doutrina, e que os católicos, os evangélicos budistas não são, que estão equivocados, quando a gente sabe que realmente o homem, entre aspas, cada um salve a si mesmo, é aquele que segue o ensinamento do Cristo. E isso tem em todas as religiões. Então, aí a gente tem que tomar cuidado, como ele fala aqui, né? Com o orgulho. E esse orgulho, infelizmente, ainda está presente em muitas pessoas de várias religiões. Né? A gente vê alguns palestrantes espíritas que, como diz o Chico, né? Prefiro um ateu. Eu prefiro, às vezes, ter mais amigos, estar mais próximo de alguns ateus do que alguns religiosos, porque tem uns religiosos por aí que Deus o livre guarde, né? Então, todo aquele que acha que está salvo, que a sua religião é a melhor e que ele está salvo e o outro não, é esse aqui. É o fariseu. Né? É o escriba e fariseu hipócrita. Né?
Então, é o que ele fala aqui. A preocupação que se Paulo não receber, se Pedro não receber ajuda, como que vai ser? Então, ele fala aqui, percebemos nitidamente a inspiração superior, orientando Paulo para preservação e continuidade da obra eterna de Jesus. Começava a despertar no convertido de Damasco a necessidade de levar a mensagem do Cristo a outros povos e ampliar o campo de atuação do cristianismo. Essa iniciativa de Paulo será sua marca imortal, o apóstolo dos gentios. Porque Pedro ficou com a missão de evangelizar os judeus. E Paulo ficou com a missão de evangelizar os gentios. E para ele evangelizar os gentios, ele tinha que sair daquele núcleo ali, ir para o mundo, né? Ir para o mundo, viajar. E quem já viu aqueles mapas com as viagens de Paulo, viagem a maioria delas feita a pé ou de barco, mas a maioria a pé, ficava assim, meu Deus, como esse homem andou. Ele andou pela Europa, ele andou pela Ásia, como ele andou, né? Foi fantástico essas viagens. Vamos voltar, vamos continuar aqui. Ele traz outro trecho, também botem capítulo, Primeiros Labores Apostólicos. Esse trecho que nós vamos aqui é do mesmo capítulo, Primeiros Labores Apostólicos. Aí ele diz assim, às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, eram os pagãos, que a gente sabe que todo judeu pratica circuncisão, né? Que é um rito para que eles têm de purificação, essa coisa toda. E o pagão, o que não é judeu, não faz isso, né? Que na realidade é uma prática externa. E Paulo depois ficou contra isso. Então, ele diz aqui, tem que parar com esse negócio de serem fechados em si. Porque o judeu era aquela coisa do grupo, né? Porque verdadeiro judeu é aquele que nasce do ventre judeu. Então, era aquela coisa fechada ali, quando alguém ia casar, primeiro tinha que ver toda a árvore genealógica do cidadão ou da cidadã, para ver se não tinha uma impureza na árvore genealógica, para ver se todos os descendentes foram judeus, porque não aceitavam. Isso até hoje, alguns judeus ainda mantêm essa questão. Judeu só casa com judeu, né? Lógico que tem uns que saem disso, mas ainda tem essa coisa fechada. E Paulo não, ele diz, não, tem que parar com esse negócio, tem que parar com esse marasmo, tem que sacudir isso, né? Tem que sacudir essa instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, são os que são gentios, os estrangeiros, os pecadores, os que estejam fora da lei, chamar esse pessoal, conversar com eles, levar a palavra de Jesus para eles, evangelizá-los, torná-los seguidores do Cristo, torná-los cristãos. Tá? De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como aventureiro vulgar. A boa nova, que é o evangelho, será aviltada. E se alguém perguntar pelo Cristo, daqui a 50 anos, terá como resposta que o mestre foi um criminoso comum, tanto que morreu na cruz, e a morte pela cruz era a morte dada aos fora da lei. Aí ele será dito que ele foi um criminoso comum, a expiar na cruz os desvios da vida. Restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção. Quer dizer que o evangelho tem que ficar ali, entre aqueles 12 seus familiares e amigos, será condená-lo à extinção. No foco de tantos dissídios religiosos, ainda mais que em Jerusalém era uma disputa política e religiosa violenta, né? Sobre a política mesquinha dos homens. Então, ele vai ficando preso ali, ia se politizar, ia ficar cheio de ideologias, ia ser mais uma religião que desapareceu.
Continuando no mesmo capítulo. E conclui: necessitamos levar a notícia de Jesus, a boa nova do reino, a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas. Será justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação. Então, ele convidou todo mundo o seguinte: gente, quem conheceu Jesus, quem caminhou ao lado de Jesus, ou mesmo quem não caminhou, mas caminhou ao lado de alguém que conheceu Jesus, interrogue esse que conheceu Jesus. Foi o que Paulo fez. Paulo não caminhou ao lado de Jesus, mas ele caminhou ao lado de Pedro, ao lado de João, ao lado de Maria. E o que ele fez? Interrogou quem conheceu Jesus e fez suas anotações. Então, ele está querendo dizer isso. Se você caminhou ao lado de Jesus, foi discípulo do Cristo, Pedro, João, Tiago, Filipe, anota tudo que você ouviu do Mestre. Se você não caminhou ao lado de Jesus, mas caminhou ao lado de alguém que caminhou ao lado dele, pergunta para esse o que Jesus falou, como ele era, e anota também. Foi assim que os evangelhos começaram. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Será justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação. Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram, aqueles que andaram com Jesus. O que viram e ouviram, pois com a prática vou reconhecendo que Levi, Mateus, não anotou mais amplamente o que se sabe do Mestre. Levi, Mateus, fez algumas anotações, mas não anotou tudo. Outros conheceram, por exemplo, Pedro, João e Tiago Maior sempre estiveram mais perto do Mestre. Eles sabem de coisas que Mateus não sabia. Né? E quando Mateus andou com Jesus, ouviu coisas que Pedro não ouviu. Então, não era sempre que os 12 estavam com Jesus. Às vezes estavam 3, às vezes estavam 4, às vezes estavam 2. Então, que cada um anote o que ouviu. Né? Como ele diz aqui, há situações e fatos que não foram por ele, Mateus, Levi, registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações íntimas? Não hesitem em afirmar que os pósteros, os homens do futuro, hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Você está dizendo que ele tem certeza que muitos homens do futuro vão buscar ler o que eles registraram. Ele também está deixando aqui, né, se alguém não percebeu, vamos perceber, uma observação para a gente. Nós não estudamos os ensinos de Jesus, as epístolas, o evangelho, Paulo, Estevão e outras coisas, que a gente também anote nossas observações do que a gente leu e compreendeu. Que a gente fale sobre isso, não é? Quem coordena cursos, quem está na evangelização, quem faz o estudo. Olha, eu li isso aqui falando de Jesus, achei muito interessante, entendi isso. Porque, às vezes, o que você leu, entendeu e refletiu, o outro não entendeu assim. Ele nem percebeu isso. E você está ensinando, você está deixando para ele sua reflexão. E ele vai dizer assim, caramba, eu não tinha visto isso. Hoje eu estava estudando um livro, esse aqui, é uma coleção que saiu, eu e meus livros à licença, né? Como dizer, Loá vai ser um problemão. Graças a Deus que lá em cima vai ter uma biblioteca espetacular. Não vou poder reclamar. Esse livro aqui é uma coleção. Haroldo Dutra Dias escreveu o primeiro volume, o Evangelho de João. Ele faz um trabalho na internet sobre o estudo do Evangelho de João. Depois ele bota a reflexão dele aqui, está botando no papel. Saiu o primeiro volume, o Evangelho de João, interpretado e comentado. Por que ele começou com o Evangelho de João? Porque o Evangelho de João é um evangelho diferente do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos.
são evangelhos que caminham muito juntos. E João não. Por que não? Porque João, quando escreveu o evangelho dele, ele já estava com uns 90 anos. Ele foi o último apóstolo a morrer. Ele começa a escrever o evangelho dele quando as cortinas do primeiro século, ou melhor, quando o primeiro século está se fechando, as cortinas do primeiro século estão se fechando. A situação, a distância, entendeu? Marcos, João e Mateus, eles estão escrevendo o evangelho deles no meio da fervura. E ele está se escrevendo o evangelho dele no final de um ciclo, quando muita coisa já se fechou. A visão dele é diferente, é mais ampla, entendeu? E ele vai trazer aqui uma lição sobre, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Fantástica, fantástica. Logo do primeiro capítulo. É uma visão que ele traz que eu ainda não tinha visto. Eu ainda não tinha visto. Então, eu estou estudando esse primeiro capítulo. Depois, durante as aulas, eu vou colocando isso aí. Sobre o que é o verbo, em grego, o logos, o que significa no texto. Essa visão eu não tinha visto. Eu me conceder essa oportunidade. Por quê? Porque não guardou para ele. Ele está estudando o evangelho e está colocando a reflexão dele. Tem gente que pode não concordar. Mas se você achar lógica, você abraça essa ideia. É isso que Paulo está falando. A gente estuda os evangelhos. E a gente coloque ali as nossas reflexões. É isso que ele está falando. E aí ele diz aqui, nessa assertiva, Paulo se refere à necessidade de não centralizar os esforços em um único núcleo, com receio de que as ideias exteriores pudessem contaminar o movimento cristão. Que era isso que os judeus eles tinham, os primeiros cristãos, aqueles que caminharam com Jesus, e vindo pensamentos estrangeiros, de outras mentes, de outros lugares, pudessem contaminar, não é? Outra questão que emerge é a criação de um acervo para preservar a memória dos ensinamentos de Jesus. Foi o que Paulo falou. Ele quer que todo mundo escrevendo, você vai ter um acervo maior, uma biblioteca maior dos ensinos do Cristo. Por meio dos textos evangélicos, mantivemos contato com a doutrina do Mestre, até os dias de hoje. Se eles não tivessem escrito as coisas, tudo poderia ser perdido, porque ia ficar só naquela passagem moral dos ensinamentos, ia se perder. Paulo prosseguia sempre trabalhando em equipe, porque ele aprendeu isso com Jesus. Assim, as carências individuais eram superadas com a cooperação mútua, porque sozinho tu não consegue fazer, você pode fazer alguma coisa, mas não muito, né? Quem não sabe trabalhar em equipe tem graves problemas. Para relacionarmos a lei de conservação à obra de Paulo de Tarso, propomos uma conexão entre os pilares da sustentabilidade, que constam no livro O Líder Espírita, e as atividades apostólicas, na obra Paulo e Estevão, apresentando algumas ações adotadas pelo apóstolo dos gentios para a conservação do movimento cristão. Eu ainda vou dar uma olhadinha nesse livro Líder Espírita, vou dar uma pesquisada disso. Porque ele diz aqui, para relacionarmos a lei de conservação à obra de Paulo de Tarso, propomos uma conexão entre os pilares da sustentabilidade que constam no livro O Líder Espírita. Vamos lá, depois a gente vai olhar isso aqui com mais atenção. E as atividades apostólicas contidas na obra Paulo Estevão, apresentando algumas ações adotadas pelo apóstolo do Gentio para a conservação do movimento cristão. Essas diretrizes servem de modelo para as instituições cristãs. Então, essas diretrizes da obra Paulo Estevão servem de modelo para as instituições cristãs até os dias de hoje, principalmente as espíritas, né?
Então, gente, que a gente possa, né, mergulhar nisso. Reler, é sempre bom a gente reler o livro Paulo Estevão. É sempre bom a gente reler. Pelo menos assim, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. É sempre bom a gente dar uma olhadinha nesse livro, porque ele tem tantos ensinamentos, que a gente vai esquecendo, tá? A gente vai esquecendo muita coisa. Então, de vez em quando, a gente precisa ir se aprimorando, voltando lá, relendo essas páginas, para que a gente possa. Achei, ó, o Líder Espírita, que tem volume 2. O líder, não é uma vende, o líder espírita, volume 2, liderança para a nova era. Então, deve ter o volume 1, né? Líder espírita, eu vou até botar aqui, volume 1. Eu não conhecia esse livro, não. É o líder espírita, está aqui, ó. Volume 1, é publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Por isso que ele citou, é da mesma federação, que ele também, o Guilherme aqui também é dessa federação. O livro O Líder Espírita, autor Beth Barbieri e Gabriel Salum. Tem volume 1 e tem volume 2. O Líder Espírita, volume 1, volume 2 é Liderança para uma Nova Era. E o outro é só o Líder Espírita. Vou dar uma procuradinha nesses livros. Então, é sempre bom, né, a gente dar uma olhadinha nisso aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí sobre esse estudo que nós fizemos hoje? Eu achei aqui esse livro na Amazon, R$ 28. Ah, que bom. Maria Elizabeth. Maria Barbieri e Gabriel Salum, o líder espírita. Eu acredito que seja esse, porque é a mesma editora desse livro aqui, para onde está Seus Reis Moraes, Federação do Espírito do Estado do Espírito do Rio Grande do Sul, a FERGS. Isso, eu vou mandar para vocês, quem quiser, né? Qual é o nome da autora? Maria Elizabeth. Eu vou botar no grupo. Volume 2. Maria Elizabeth da Silva Barbieri. Depois eu mando para vocês, pode deixar. Eu vou mandar os dois para vocês. Vou botar aí no grupo. E vou botar na Cristina no grupo também, tá, Ana? O nosso grupo é o Evangelho em Casa. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que nós estudamos hoje? Vamos trocar o que o Paulo falou. Não vou começar a perguntar. Denise, estou perguntando, comecei a perguntar agora. Fala. Amanhã. Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, que eu estava pesquisando. Caramba! Pronto, voltei. Rose, o interessante desse que eu achei dessa sustentabilidade é exatamente você procurar prover a obra que você está ajudando a construir sem mexer nos princípios, né? Porque a ajuda financeira que Pedro tinha era ótima, porque ele continuava podendo contribuir, né, na Casa do Caminho. Mas realmente ficar ligado naquelas coisas, tendo que mudar as palavras do Cristo, aí não. Aí não. Então, você tem que ser fiel aos princípios, principalmente quando você é encarregado de uma instituição, né? E outra coisa, essa parte que ele fala também da necessidade da gente criar um acervo, né, para preservar a memória é muito bom, porque você vê quantas interpretações dos ensinamentos do Cristo a gente tem pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, que é a interpretação de Emmanuel, né? Eu só cito esse, porque só aí já é de grande tamanho.
né? É uma Exatamente. contribuição maravilhosa que Emmanuel nos traz. Já E pensou como se eles fossem o egoístas? quanto a gente pode crescer só nessas reflexões, só dele, só de um espírito, Exatamente, né? né? Os ensinos do nosso mestre. É muito bom. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre procurando, né, fazer essas reflexões, tem que estar sempre procurando trocar, aprender, porque eles falam sobre isso o tempo todo, né? Para que não E se... agradecer, né? E E agradecer. agradecer a Paulo por ser esse espírito maravilhoso, inovador, determinado, disciplinado, né? E a gente procurar também ser um pouquinho como ele. A gente tem muita coisa, né, para agradecer. Alguém mais gostaria de... Pessoal, o que me chamou a atenção também, um trechinho bem específico, quando diz assim: restringir o evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção. Porque Jerusalém é o berço. Só que a mensagem do mestre, ela é universal. Ela é para todo o planeta, né? Porque só poderemos atingir a regeneração quando todos estiverem evangelizados, conscientes do caminho, das questões morais do Cristo, que a solidariedade, a fraternidade, o amor, a caridade prevalecer. Então, sempre tem aqueles que querem reduzir para si a mensagem, né? Até numa pequena escala, onde você chega, cada um quer ser dono da mensagem do Cristo, cada um quer dar a sua interpretação, cada um quer dar a sua visão como sendo a mais correta, e é um ensino para todo mundo, é universal, né? Então é muito legal quando é dito isso, né? Que é um trecho uma interpretação do autor do livro do Paulo Estevão, né? Está sem som. Se a gente ficar cada um dando sua canetada, cada um dando sua tesourada, daqui a pouco não tem mais nada. Né? Daqui a pouco não tem mais nada. Então, a gente tem que estar sempre assim. A questão, sim, é divulgar, é trazer outros pensamentos, permitir que as pessoas, né, deem a sua opinião, é universalizar, como você me falou. Essa é a grande lei, é universalizar. E não ficar fechando, restringindo. Senão as coisas vão se acabando, né? Então a gente tem que estar muito atento a tudo isso. Rose, Pode falar, amiga. eu achei muito interessante o estudo de hoje, que fala para a gente que a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? Sim, sim. Os ensinamentos de Pedro lá com as dificuldades da casa. Quem de nós não temos dificuldade na nossa casa espírita? Com certeza. São várias pessoas com vários jeitos de ser, entendeu? E até em família mesmo, né? A gente tem que aprender a conviver, né? A gente tem que aprender a conviver. Ele teve que aprender a conviver, o Pedro, né? Exatamente. E passar o ensinamento. E não acabar com a obra. Olha aí. Exatamente. Então tem que estar sempre atento, né? Muito atento. Atento, né? O que a gente está levando, o que a gente vai fazer. Isso aí é muito importante. Muito importante, é isso aí. Muito importante mesmo. Isso aí. Então, meus amigos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, que nós vamos começar daqui a uns 10 minutos a nossa irradiação. Eu deixei o convite aos companheiros que quiserem participar e expliquei como é que vai funcionar, tá? E como a pessoa deve proceder se ela deseja participar, mantendo-se no ambiente reservado, sem barulho, sem interferência de ninguém, tá? Para que a gente possa doar o melhor de nós mesmos. Semana que vem a gente vai começar nesse item aqui, primeiro pilar, sustentabilidade ético-moral, que está na página 83, né? Aqui vai ser dia 29, sustentabilidade ético-moral, primeiro pilar. Garanto que vai ser bem interessante, porque hoje eu gostei muito da aula. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui.
Eu vou pedir aí para a nossa irmã. Ana Brito, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Faço sim, Rose. Vamos orar, então. Vamos agradecer, né? Nem sempre a gente pode ficar junto até o final. Eu agradeço muito